Você acha que existe uma ligação entre o arrependimento e o batismo do Espírito Santo? Essa é uma coisa que o Evangelho de hoje vai nos tocar. Por isso quero convidar você neste domingo a meditar conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com alegria vamos chegando aí ao segundo domingo do tempo do Advento. Estamos aqui preparando para esse tempo do nascimento do Senhor, da sua encarnação, e por isso você se prepare pela novena, faça uma novena justamente em preparação ao Natal. Isso é muito bom, que possa fazer até em família. E você que está nos acompanhando, vamos ainda nesse caminho preparatório. Hoje a palavra está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, do versículo 1 ao 8, diz assim: Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio um mensageiro meu à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro e confessavam os seus pecados, e João o batizava no Rio Jordão. João se vestia com pele de camelo e comia gafanhotos e mel de campo, e pregava dizendo assim: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Olha só, profecia de João, desse batismo do Espírito Santo, esta graça da renovação, esta graça da terra prometida. Olha, que é muito interessante, porque os caminhos do Senhor sempre falam de uma preparação antes de uma graça extraordinária. Por isso que antes de recebermos esta graça do nascimento do Senhor, nosso coração deve se preparar. Ele deve se tornar este lugar pobre, simples, que acolhe o Senhor, que acolhe a sua presença, que acolhe este Deus tão pequenino dentro de nós. Por isso, há um tempo de preparação. Advento, a gente vai preparando este terreno. Olha, quando nós olhamos para a história, percebemos que o Senhor fez assim com o seu povo. Lembra que quando eles estavam escravizados no Egito, o Senhor foi purificando aquela terra. Passaram-se por muitas pragas, muitos desafios, e depois que aquela terra foi purificada e que os hebreus puderam sair, eles foram no deserto e foram então também purificados no deserto. E em cada um destes tempos, o Senhor preparou uma purificação para que este povo pudesse entrar na terra prometida. Assim, então, quando chegam depois de uma grande provação, de um grande tempo, 40 anos no deserto, olha que não foram tempos fáceis, eles estão agora diante da última passagem que dá para a terra prometida, precisam atravessar o Jordão, agora já não estão mais sob a liderança de Moisés, mas de Josué. E Deus pede a mesma coisa: purificai o povo, porque se realizará a grande graça no próximo dia. E nem imaginava o povo que eles iriam passar a pé enxuto também pelo Rio Jordão, tal como fizeram pelo mar. Mas precisavam sair dos seus ídolos, daquilo que traziam. É muito interessante como a graça do arrependimento, ela precede. Essa graça da qual João pregou precede a nossa vida de outras graças que virão. Uma vez uma pessoa me contando: Padre, fui numa pregação, numa missa, e o pregador colocou uma coisa para mim, falando da família, dos relacionamentos. Quando eu voltava, eu pedia a Deus que eu queria ser diferente, que não podia ser mais daquele jeito. E começou no carro, ela narrava, começava no carro, começava a orar e começava a chorar porque havia uma compulsão dentro de mim daquilo que eu não tinha feito, daquilo que eu não tinha amado, daquilo que eu deixei para trás, das coisas que eu comecei a caminhar como sozinha.
Muitas coisas eu deixei. E aí, no meio daquela oração, onde havia um pedido de perdão, havia lágrimas, me veio um desejo de começar a partilhar a minha vida com uma pessoa. E aí ela se sentiu impulsionada a partilhar para uma pessoa algo que ela nunca tinha contado para praticamente ninguém. Ela pensou que agora era o momento, porque naquele ato penitencial, naquela oração dentro do carro, naquele conversar-se com Deus, ela percebe um chamado a uma abertura, um chamado a um comunicar-se. E isso era custoso, mas agora havia uma potência diante daquele sofrimento que ela tinha passado, da dor de ter deixado muitas oportunidades dessas passarem. E aí ela foi comunicar para uma pessoa, começou uma conversa, aquele diálogo então se aprofundou em uma amizade ainda mais profunda, e ali ela ganhou uma nova força, da qual Deus fazia passar pela vida daquela pessoa que se tornava amiga, entrava na vida dela e agora começava a provocar um Pentecostes. Começou a orar mais, começou a amar mais. É porque quando o Espírito nos invade, quando o Espírito então procede em nós, nós damos lugar. Saímos daquelas coisas que nos param, que podem ser a idolatria. Talvez muitas vezes a gente sofre de compaixão de nós mesmos, sabe? Quando a gente fica lá olhando o passado e vendo as coisas que nos aconteceram na história do nosso passado, e a gente fica com dó, com pena de nós mesmos, argumentando que a nossa vida é toda problemática por aquilo que nós já passamos, isso nesse vitimismo, nessa autocompaixão, e aí de repente quando se abre, pum, Deus desperta. Quando Deus desperta a alma, ela começa a perceber que comunicando, falando, gerando. E aí a oração e o relacionamento com Deus aumentaram, a relação com as pessoas aumentaram, e essa pessoa começou a perceber uma vida nova que ia nascendo. Nós precisamos desta vida nova dentro de nós. Mas para nós alcançarmos esta vida nova, precisamos nos colocar diante do Senhor e falar: Senhor, fala-me. Senhor, mostra aquilo que eu preciso ser transformado. Porque se enquanto você ficar na passividade dizendo eu não preciso de nada, eu já tenho compreensão, eu entendo, eu já tenho clareza. Não, peça ao Senhor mais. Peça ao Senhor esta clareza ainda maior se você já tem. Mas por quê? Porque essa clareza deve levar você a lavar o coração na presença do Senhor. Porque aquele que foi justificado não foi aquele que tinha maior capacidade, mas aquele que se reconheceu indigno. Senhor, eu não tinha nem força para levantar a cabeça e bater no peito. Era aquele que estava sem capacidades, se sentia longe de Deus. Sabe? Quantas vezes esses momentos na minha vida, provavelmente na sua, fizeram total diferença quando nós nos reconhecemos longe de Deus. E não importa o tanto que a gente tenha andado na vida espiritual, quando uma alma sente assim, ela começa a crescer novamente. Porque todo batismo, toda a renovação do Espírito, toda a potência do Espírito, ela precede momentos de contrição, momentos onde a alma se esvazia para deixar Deus entrar. Por isso, pense um pouquinho nessa passagem. Deus quer fazer você, sem dúvida, atravessar o rio, atravessar o mar a pé enxuto, mas purifica o teu coração, purifica. Se você ainda não vê, peça ao Senhor que veja, e eu vou te falar, Deus vai te surpreender. Deus vai te mostrar. E essa profunda contrição vai se transformar em águas. Não águas somente de sofrimento, mas águas de graça. Essas águas que esses hebreus viram pararem diante deles e formarem uma coluna para que eles pudessem passar. As lágrimas vão se transformar em colunas. Colunas para que a gente possa passar. Porque o Senhor a contém, não porque simplesmente Ele quer nos aliviar de um sofrimento, mas porque nós conseguimos encontrar a beleza, a força e a graça do encontro com Deus em meio a essa passagem que Deus está fazendo conosco. Por isso, vamos juntos? Deus os abençoe.
Não esqueçam de sempre compartilhar esse evangelho para que ele também alcance outras pessoas. Um grande abraço a todos, uma boa semana. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.